meu nome é Danusa de Almeida Machado, eu sou psicóloga, eu sou mestre em saúde coletiva, eu tenho aprimoramento e sou especialista na área da psicologia hospitalar e tenho a experiência profissional como psicóloga hospitalar numa equipe de cuidados paliativos num hospital de nível terciário no interior de São Paulo. E foi ali que eu pude me aprofundar nas temáticas de luto, de cuidados paliativos, que são tão importantes nos dias de hoje. Atualmente eu sou doutoranda em ciências e trabalho com demências, além de ser professora universitária. É uma resposta natural, poderia dizer que até mesmo esperada, diante de uma perda. E essa perda, a gente costuma pensar, geralmente, na perda pela morte física, pela morte de alguém ou algo que nós amamos, ao qual somos vinculados. Mas o processo de luto, na verdade, ele acontece sempre que a gente perde algo que temos um vínculo. Então, pode acontecer para perdas simbólicas também, como, por exemplo, o rompimento de uma relação, de um relacionamento afetivo, a mudança de uma cidade, a perda de um emprego, a perda do status de saudável, então uma pessoa que, por exemplo, sofre uma amputação. Então, qualquer perda pode desencadear uma resposta que a gente nomeia como luto. É importante a gente saber isso, porque diante da nossa sociedade que não autoriza, por assim dizer, a tristeza, existem perdas que podem ser entendidas socialmente falando como menores, e esse luto pode vir a não ser reconhecido. É importante dizer que, diante de uma perda e diante do fato da gente entrar em contato com a realidade dessa perda, o luto acontece. E ele é, assim como cada vínculo, cada relação é única, o luto também vai ser vivenciado pelas pessoas de uma forma bastante singular. Então, por mais que existam diferentes teorias elaboradas por teóricos interessantíssimos, todas essas teorias sobre o luto, sobre a forma como o curso do luto acontece, são válidas, mas é importante deixar muito claro que a individualidade e a singularidade na forma da vivência do luto precisa ser respeitada. E o luto é caracterizado de uma forma bastante especial pela tristeza. E uma das coisas que caracterizam o luto também é o fato de que ele implica necessariamente em um reaprender a viver sem o que foi perdido. Fisicamente, na sua rotina, na sua vida, concretamente, o que você perdeu pode não estar mais com você, mas o que foi vivenciado, de alguma forma, fica nas suas memórias, nas suas lembranças, em quem você é. Então, o processo do luto implica em ressignificar a relação com o que foi perdido, em que, aos poucos, no lugar daquela dor que é infinita, daquela dor que é dilacerante, em que parece que o seu mundo vai acabar e você não vai conseguir seguir em frente sem aquela pessoa, sem aquilo que você ama e que você perdeu, com o tempo você vai reaprendendo a viver sem o ente querido, a pessoa amada, mantendo a lembrança e a saudade, e a dor vai diminuindo. Dentro de um processo de luto normal, é comum que aconteça o que se chama de a dor vir em ondas. O que isso significa? A pessoa, o enlutado, continua seguindo a sua vida, vai se adaptando a essa nova realidade, mas em alguns momentos, uma determinada música, uma determinada comida,
uma viagem, uma palavra, algum evento, uma data comemorativa, podem ser gatilhos para vir essa onda de dor, essa onda de saudade, e a pessoa vivenciar o pesar e a tristeza do luto como se fosse ontem. Então, isso pode acontecer e isso caracteriza também o luto normal. O luto entendido como normal é marcado, então, pela tristeza, pelo desinteresse das coisas do mundo externo, porque a pessoa fica muito focada na sua própria dor, né, em tentar se refazer psiquicamente, em alguma medida, em tentar buscar explicações para a perda, e muitas vezes o processo de luto pode ser acompanhado por sentimentos de culpa. Em alguma medida, o enlutado vai querer buscar algum culpado, seja ele mesmo ou algo do mundo externo. Então, por exemplo, em situações de adoecimento e seguidos de morte, o que os familiares costumam sentir? Aquela culpa direcionada para si mesmos, no sentido de por que a gente não levou no médico antes? Por que eu não levei no médico naquele dia? Por que eu não percebi? Eu devia ter feito tal coisa. Esse tipo de ruminação mental com culpabilização faz parte, sim, de um processo de luto normal. A raiva é um indicativo do luto e é vivenciada de uma forma bastante sofrida, porque como que eu sinto raiva de quem me deixou? Mas como que eu vou sentir raiva de quem eu amo? Então, os sentimentos de hostilidade para com o objeto perdido, o objeto amado, também são vivenciados e precisam ser acolhidos e aceitos, porque faz parte desse processo, a gente fica com raiva mesmo. Alterações físicas, como alterações no apetite, alterações no sono, alterações na libido, no interesse pelo mundo em geral, como eu já mencionei, também podem ser verificadas. A depender do sujeito, as pessoas que tinham alguma espiritualidade, isso também pode ser afetado, a espiritualidade também pode sofrer impacto durante o processo de luto. Então, por exemplo, a pessoa pode se sentir traída por Deus, abandonada por Deus. Como que o meu Deus deixou que essa pessoa fosse? Eu pedi tanto para ela ficar aqui comigo. Esse Deus que não é tão bom assim, a depender da forma como a comunidade religiosa acolher a pessoa, isso pode também ter uma carga a mais de sofrimento no processo de luto. Isso posto, é importante dizer que existem sim critérios diagnósticos do que é entendido como um luto complicado. Existem diferentes nomenclaturas. Então, a CID-11 tem uma nomenclatura específica, que é o transtorno de luto prolongado. O DSM-5 tem um outro nome. E existe toda uma categorização e critérios bastante específicos em relação ao que não é entendido como adequado. Nós, da psicologia, entendemos que é importante, sim, a construção de critérios diagnósticos para o luto complicado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas ressalvas a esse ponto de normatizar algo que é tão singular. Então, a princípio, a orientação que a gente dá, o olhar que a gente precisa ter é no sentido de que o que conta para um luto não correr bem é o nível de comprometimento no enfrentamento da realidade por parte do indivíduo. Esse indivíduo, o indivíduo enlutado, ele está conseguindo, em alguma medida, seguir em frente com a vida dele? Está conseguindo trabalhar, estudar, manter alguns vínculos, desempenhar o autocuidado,
ou não, ou está, de alguma forma, fazendo um uso abusivo de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, tem ideação suicida, não está conseguindo cuidar de si mesmo. Então, é nesse olhar que a gente precisa ter a disfuncionalidade, o quanto que essa pessoa está conseguindo seguir em frente, porque sofrido o luto é um horror. Existem diversas teorias bastante interessantes sobre como esse luto acontece. O Bowlby traz uma contribuição bastante interessante em relação à sua contribuição sobre a teoria do apego, né? Especificamente. E ele é bastante feliz, né, nessa contribuição, por sinalizar que nós costumamos nos apegar. Humanos e animais se vinculam, se apegam. O luto é observado também em animais, né? É importante dizer que essa foi uma contribuição que o Bowlby nos trouxe. E a Kubler-Ross é uma teórica incrível, né? Uma teórica maravilhosa que trouxe as etapas que nós enfrentamos o luto, e vou falar um pouquinho sobre elas, né? Começa com uma negação, em que o indivíduo não consegue psiquicamente se dar conta e enfrentar a realidade do que está acontecendo, seja a concretude de uma perda, seja a iminência de uma perda, ou um diagnóstico, por exemplo. Didaticamente falando, a negação é seguida pela raiva, em que a pessoa vai blasfemar contra a vida, contra Deus, contra o mundo, vai encontrar um depósito para sua frustração. Negação, raiva, barganha ou negociação, em que o sujeito vai tentar fazer acordos com Deus, com a vida, com o universo, com quem quer que seja, para que possa alcançar alguns objetivos. E isso eu posso dizer que acho que é bastante interessante, né? Porque é um momento em que o sujeito, então, vai refletir sobre algumas prioridades, pensando num sujeito adoecido, fisicamente, enfrentando um tratamento oncológico, por exemplo. Se eu viver mais um pouquinho, meu Deus, me dê mais um tempo de vida para que eu possa ver a formatura da minha filha, para que eu possa presenciar o nascimento do meu neto. E se isso é uma prioridade, talvez não dê para vivenciar presencialmente a formatura, o nascimento, mas isso sinaliza para algo que é importante, e aí cuidar dessa relação. Mas então, falando da Kubler-Ross, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A depressão é entendida pela Kubler-Ross como um voltar sobre si mesmo, em que a pessoa deixa de investir tanto no mundo externo e na busca pelas coisas e vai caminhando para um fechamento mesmo, né? Caminhando para as despedidas. E a aceitação seria, então, o momento em que a pessoa poderia partir, morrer, se despedir em paz. Esses estágios, é importante dizer que a Elizabeth Kubler-Ross colocou didaticamente dentro dessas etapas, mas elas não seguem um curso pré-determinado. É possível avançar ou regredir, entre aspas, dentro dessas etapas. Então, é importante você ter conhecimento dessa teoria, que é bastante preciosa, bastante interessante, todas as contribuições da Kubler-Ross, na verdade, mas no sentido de localizar em que etapa que o seu paciente se encontra, ou familiar, por exemplo, diante de um diagnóstico, diante da possibilidade da morte de alguém, para você ter uma escuta qualificada e localizando o estágio que o indivíduo se encontra, você pode fazer intervenções mais direcionadas para ajudar ele a atravessar esse momento. Então, é importante dizer também que, por mais que a gente espere que aconteça a aceitação, né? Então, aí a gente começa a falar, então, do conceito de boa morte, da oportunidade de se despedir.
Em tempos de pandemia, por exemplo, isso não é possível para todas as pessoas. É bastante possível que muitas pessoas morram com raiva de Deus, morram na raiva, morram no estágio da barganha. É claro que o ideal seria buscar o entendimento de que as pessoas tivessem uma vida de determinada forma, com tamanha qualidade de vínculos, escolhas e momentos, que quando a morte chegar, e a gente nunca sabe quando vai ser, ela não precisasse ficar com tanta raiva de tudo, porque está acabando, né? Mas eu não sei se isso é possível para todos. E aí a gente entrar nessa, assim, são essas as etapas, e a gente tem que buscar isso, isso pode impor um sofrimento até para o profissional de saúde, sabe? O ritual, em geral, ele tem um papel fundamental, toda a literatura relacionada a perdas, finitude, morte, luto, coloca o ritual como um momento em que cumpre várias funções importantes. Uma delas é permitir entrar em contato com a morte física mesmo da pessoa, né? Entrar em contato com o corpo da pessoa, entrar em contato com a realidade da morte daquela pessoa. É um momento em que o enlutado recebe apoio, em que as pessoas vão lá dar um abraço, vão lá segurar na mão, vão lá e no momento de velório, por exemplo, era bastante comum e hoje a gente vai ter que pensar em novas formas, né? Em que as pessoas ficavam à madrugada contando histórias. Ah, eu lembro aquela vez que ela fazia assim, ela gostava de assado, ela fazia assim. Então era como se cada pessoa durante o velório trouxesse uma lembrança, um pedaço daquela vida e entregasse para a pessoa, familiares mais próximos, para a pessoa enlutada. E isso não está acontecendo, né? Por razões da pandemia, isso não é possível. E essa ausência desse momento do ritual, além de, é claro, poder dizer adeus, né? O velório é a hora de dizer adeus. Então, esse ritual que é tão importante para oferecer apoio, para reconstruir, homenagear a pessoa que morreu, oferecer suporte para o enlutado, que tem várias funções, não está acontecendo dessa forma que a gente conhece, mas o que é importante a gente compreender? Nada está sendo como era antes, né? Nem o nosso mundo presumido. A gente tinha uma ideia de que 2020 seria de uma determinada maneira, que a nossa trajetória pessoal iria seguir o curso de cada um de uma determinada forma, tudo mudou, não foi só o velório, né? A forma como a gente morre está mudando, a forma como a gente enterra os nossos mortos está mudando, a forma como a gente vive está mudando. Então, estamos enlutados de uma forma importante globalmente, né, pelas pessoas que estão morrendo por conta dessa doença, mas também estamos enlutados pela perda desse mundo presumido, pela vida que a gente tinha, pelas expectativas que a gente tinha. Então, é um momento realmente bastante traumático, é um momento realmente bastante delicado para todos. É importante a gente lembrar disso e perceber que podemos não estar tão bem assim. Todos nós estamos afetados por tudo isso. Existem algumas iniciativas bastante importantes já no cenário brasileiro, como o uso da tecnologia em especial para favorecer esse momento. Então, acho que é nesse caminho que a gente tem que pensar, usar a nossa criatividade, usar dos nossos recursos de enfrentamento para ajudar as famílias enlutadas à distância. E isso é importante, mas fica a reflexão, né? O quanto que muitas vezes uma chamada, uma ligação, eu não sei se substitui um abraço, né? Aquele olho no olho, aquele abraço, eu vim aqui te ver. E aqui uma outra orientação importante que os enlutados pelo Covid podem estar sendo impactados de forma especial nesse momento é o quanto que uma medida de cuidado imediato para com o enlutado é ajudá-lo a realizar as atividades de vida prática, principalmente nas primeiras semanas. É um momento em que um enlutado não tem energia, não quer comer,
não consegue pensar que precisa comprar alguma coisa e preparar para se alimentar. Sabe, autocuidado mesmo, tomar um banho. É um momento em que seria bastante precioso que as pessoas pudessem oferecer esse cuidado. Está precisando de alguém para lavar sua roupa? Dá aqui sua roupa que eu vou lavar, porque você não está com forças para isso. E o quanto que isso não é possível nesse momento. Então, o luto realmente nesse momento está sendo muito, muito, muito penoso, mais do que o horror do que ele já é. Existem alguns estudos que apontam, por exemplo, em idosos enlutados, ocorre um aumento do risco da ocorrência de declínio cognitivo. É bastante reportada também na literatura a ocorrência de maior risco de eventos cardiovasculares. Então, a pessoa está enlutada, ela está em risco, em alguma medida, de sofrer com eventos cardiovasculares. Então, a saúde das pessoas enlutadas fica mais frágil, não só a saúde psíquica, né? A saúde é um todo, então a saúde física também. Então, a gente precisa legitimar esse luto, acolher e cuidar de quem perdeu alguém que ama nesse cenário. Algo que é muito importante e que com certeza ajuda muito é ter a sua dor validada, ter o seu luto reconhecido, ter o seu luto legitimado. Então, além da criação, em alguma medida, de algum ritual para que a pessoa possa entrar em contato com a concretude da perda, receber algum apoio e se despedir, poder dizer adeus simbolicamente em um ritual, é importante também que o enlutado tenha apoio para falar da sua dor. A pessoa vai querer contar histórias da pessoa amada, da pessoa que ela perdeu, e vai contar várias vezes, e vai brigar com Deus, eventualmente, e vai brigar com a vida, e vai falar, e falar, e falar. E esse falar pode ser bastante importante nesse momento, né? Então, a gente precisa usar a tecnologia para oferecer suporte para esses enlutados, para além das questões práticas, esse cuidado da escuta, do validar, é bastante inadequado, que muitas pessoas dizem assim, mas foi melhor assim, porque descansou, mas você ainda está nessa, já está na hora de seguir a sua vida, daqui a pouco você se recupera. Então, todas as falas que sinalizam para um não acolhimento, para não autorização desse pesar, não são producentes, não contribuem para o sofrimento, porque o luto é uma travessia, a pessoa precisa atravessar sem atalhos, cada etapa dessa dor. E não tem fim, isso é importante dizer, né? Alguns teóricos dizem que é importante, sim, voltar a sentir bem-estar, voltar a desfrutar de alegria, de contentamento, da sensação de bem-estar psicológico sem a pessoa amada. É importante também voltar a fazer planos, voltar a se apaixonar pela vida, voltar a gostar de estar vivo. E é importante também que em algum momento as lembranças da pessoa que morreu sejam carregadas de saudade, de amor e não de dor. Porque no começo é só lembrança e dor. Com o tempo dá para falar, lembra daquele Natal em que ela fez assim, que ele fez assado, foi tão gostoso, que saudade que eu sinto. Mas que isso não paralise o indivíduo, mas que isso não deixe, não impeça a pessoa de desfrutar da beleza do aqui e agora. Mas isso só vai acontecer se cada lágrima for derramada. Algo que acho que a pandemia nos convoca é para essa reflexão da nossa finitude, né? A morte, que era um tema tabu, que ficava lá fora,
que a gente não falava, não pensava, está muito mais concreta, né? A gente pode até dizer que ela está chegando perto. Muitos de nós, se não perdemos alguém em decorrência da pandemia de forma direta ou indireta, conhecemos alguém que perdeu alguém. Então, a morte está mais presente. E isso é triste, mas também fica como um chamado para a gente ter conversas difíceis sobre a vida e sobre a morte. Então, independente da pandemia, saca? Acho que o lembrete que eu gostaria de deixar é que a gente pudesse conversar com as pessoas que a gente ama sobre o que faz sentido, sobre o que é importante, sobre que tipo de funeral que eu gostaria de ter, que tipos de homenagens dentro desse cenário podem ser realizados. Se eu morrer, faça tal coisa, não faça tal coisa, o que é importante para mim. Então, acho que essas conversas sobre as diretivas antecipadas de vontade, por exemplo, como que eu gostaria de ser cuidado num cenário hipotético de eu não poder responder por mim mesma, o que é importante para mim. Isso é fundamental. E para além disso, fica esse chamado para que a gente possa, mesmo dentro desse cenário terrível que é uma pandemia, a gente cuidar dos nossos amores, né? Então, lembra do que eu falei, para que a gente não fique com tanta raiva da morte quando ela chegar, o antídoto para isso é ter uma vida que a gente acha que é bonita, uma vida que a gente acha que valeu a pena. Então, conversar sobre a vida, conversar sobre a morte e viver uma vida que faça sentido para você no meio do cenário que se apresenta. Acho que são reflexões que ficam quando a gente conversa sobre morte e luto. É muito importante que as pessoas possam refletir, conversar e se capacitar para lidar com as questões da vida e da morte. E é isso, que a gente possa ter uma vida com qualidade e cuidemos das nossas vidas, de quem nós amamos.